Queridos internautas, para o mundo virtual, nós estamos começando mais um programa pré-jogo aqui na Calçada da Fama, na calçada famosa que você conhece, que é a Turma da Calçada. Bom, e hoje, claro, né, a gente começa realmente o pré-jogo, né, porque o outro foi só um teste, mas está valendo também aquele bolão que a gente fez lá, né? Eu estou aqui com Jorge Bragança, o nosso comentarista, e Moisés Oliveira, o DJ Music, que está aqui junto com a gente, vai falar um pouco também sobre esse futebol aí, né? Informando que a gente está na época de pandemia, todos os protocolos batidos, sem problema nenhum. Se você sentir que a gente está um pouco meio grogue, é por causa do álcool em gel, em demasia. Inclusive, se você aí quiser, pode também nos orientar informando uma clínica de reabilitação para quem usa álcool em gel demais, entendeu? Né? Coisas desse tipo, a gente está aí para isso. Eduardo não pode vir hoje, né? Mas tá tudo certo, né, Jorge? Tá tudo certo. Perfeito. Bom, vamos lá. Em decorrência do campeonato, na semana passada nós estivemos falando um pouco sobre a tabela, né? E sobre também a questão dos pequenos, os ditos pequenos do futebol carioca estarem subindo. Vamos lá bater a tabela de hoje, atualizada para você. Flamengo 19 pontos, seguido de Volta Redonda com os mesmos 19 pontos. Portuguesa 14. Houve uma modificação aí. Fluminense com 13, Botafogo com 11 e o Madureira com o mesmo número do Botafogo, 11 pontos. Vasco 10, Nova Iguaçu 9. O Boa Vista vem com 9 pontos também. O Resende vem com 8, o Bangu com 5 e o Macaé, o lanterninha do campeonato, com 1 ponto. Jorge Bragança, na semana passada eu tive comentando, e você também, obviamente, sobre a subida dos grandes, né? Que dos 4 primeiros nós tínhamos 3 times que, obviamente, são ditos pequenos, e o Flamengo que estava em primeiro. Agora parece que a coisa está começando a se inverter. Por que isso acontece? Será que é por conta do campeonato da primeira fase tá chegando ao final e a galera começa a correr atrás? Não. O que acontece? O Flamengo já tem um padrão de jogo. O Vasco está ganhando o padrão de jogo. Como eu falei no outro programa, o Vasco contratou jogadores de nível de Série A. Sim. E isso uma hora vai dar certo. Já tem reservas para as posições também. Sim. O treinador não está inventando. Infelizmente no Botafogo, o Chamusca ainda não achou o sistema de jogo. Ele bota 4-2-4 contra a Portuguesa. Ele tinha a chance de botar o time para frente, ele recuou o time. Sim. E isso demonstra o não conhecimento do elenco ainda. Ele está fazendo experiências. Mas é o Carioca, é a pré-temporada. Não, é o Carioca, é um campeonato importante. Perfeitamente. Todo mundo quer um Carioca. Todo mundo fala, mas o Carioca não tem importância. Mas no final do jogo, vai lá zoar. Quem ganhar vai ser zoar e quem perder vai ser zoado. Perfeito. Então, o Fluminense, ele tem a base de Xerém, que vem muito forte, mesclada com os maduros lá, com o Ganso, com o Nenê, com o Fred. São jogadores de renome. Contra o Macaé, eu acertei o placar 4-0. O Macaé, infelizmente, já caiu. Ele não tem muito o que fazer. Ele tem que cair, se reestruturar e tentar voltar. O Botafogo, ele tem que... Ou ele se comporta como um time verdadeiramente grande, contratando jogadores bons, ou ele vai ficar nesse marasmo toda a vida. Corre o risco de não ser classificado, assim como o Vasco também, eles vão brigar por uma posição só, porque o Fluminense, para mim, Volta Redonda, estão juntos. Aí briga Vasco, Botafogo e Portuguesa pela última vaga. O Volta Redonda, por exemplo, está com os mesmos pontos do Flamengo, 19 pontos, a 5 pontos do terceiro colocado, no caso, que é a Portuguesa. Sim. E, obviamente, a 8 pontos, a 6 pontos do quarto colocado, que é o Fluminense. O Botafogo tá a 8 pontos do Volta Redonda. Quer dizer, isso daí é complicado, é preocupante para os grandes do Campeonato Carioca. Se chama estrutura. O Volta Redonda, mesmo sendo pequeno para médio, ele está estruturado. O Botafogo, mesmo sendo um grande, ele não está estruturado. E há muitas pendências extra-campo. Nós vamos falar aí depois. Há muitas pendências extra-campo. O Fluminense, ele tem as pendências extra-campo, mas como eu falei no outro programa, ele tem a venda dos jogadores da base. O Vasco está vindo com um time forte.
Só que o Botafogo, infelizmente, ele tem que mudar. Aliás, eu acho que o pré-jogo de hoje ele vai destacar algumas coisas interessantes que depois eu vou querer que você volte nesse assunto, né? Quando a gente destacar as notícias. Bom, começando as notícias aqui para o nosso querido amigo Moisés. Moisés, em reformulação, o Botafogo faz jogo duro para solucionar saídas de jogadores. A ideia da cúpula é, diante de uma crise financeira e a necessidade de mudança do plantel, os negócios possam ter bom custo-benefício e sem consequências negativas para o futuro. A gente sabe que houve consequências negativas muito grandes nos últimos troca-trocas que houve com o Botafogo. Você acha que o Botafogo consegue se estruturar melhor, mesmo devendo o que está devendo e sem essa jogada de marketing que parece que não está funcionando? Então, eles precisam fazer um planejamento melhor aí sobre as contratações, valorizar mais o seu elenco, né, monetariamente, para poder estar fazendo essa troca de jogadores, né, essa contratação, empréstimos, né, que eu li um pouco sobre isso. E temos aí umas novidades aí, né? De repente possa vir mais um jogador japonês. Agora eu não sei se é fabricado na China. É mesmo? Olha só, mais um jogador made in China, né? Pois é, apesar de que o Honda era bom. O Honda era bom, né? Era bom, né? A gente tem que ele destacar era bom isso. quando ele era carro. Depois que ele veio o bike, um abraço aí pra torcida alvinegra. Pois é. Bom, polêmica da semana. Torcida do Flamengo levanta coro e diz que Gabigol é mais ídolo que Petkovic e o Adriano Imperador. O que você acha aí, Jorge Bragança? Então, vamos lá. O Gabigol, ele tem Libertadores, Brasileiro, Carioca, tem o Bicarioca, tem o Bi do Brasileiro, tem uma Libertadores, tem o Vice-Mundial. Sim. O Petkovic tem o Estadual de 2001, aquele gol de falta contra o Vasco, e tem o Brasileiro de 2009. O Adriano tem o Brasileiro de 2009. Se for reclamar que o Gabigol veio em baixa da Europa, porque ele não estava dando certo lá, o Adriano também veio em baixa e quase final de carreira. Certo. O Petkovic também, quando voltou em 2009, também estava em final de carreira. Uhum. Tanto é que todo mundo duvidava se ele ia conseguir manter o padrão de jogo por causa do físico. Uhum. Hoje, para mim, sem sombra de dúvida, na minha opinião, respeito a todos, mas para mim o Gabigol é melhor do que os dois juntos. Você também concorda? Sim, sim. Gabigol realmente vem fazendo um trabalho muito bom, né? Em curto período de tempo. Ele vem fazendo... É isso daí que é uma coisa interessante. O curto período de tempo do Gabigol no Flamengo parece que foi mais bem proveitoso do que o do Petkovic nas passagens dele pelo Flamengo e do que o Adriano Imperador, por conta dos títulos. Isso também envolve carisma, envolve é um pacote, é muitas coisas. Nós vemos hoje é a vontade de jogar. O que nós vemos hoje nas ruas são aquelas crianças com a camisa do Flamengo fazendo assim, igual o Gabigol. Até mesmo dos outros times. Até mesmo de outros times. Grêmio, Palmeiras, o menino do Grêmio quando ganhou a camisa do Gabigol de treino no campo, no pré-jogo, ele chorou. Tem um vídeo aí na internet para quem quiser ver. Agora, só uma ressalva. O Petkovic e o Adriano, eles foram destaques num time que não é todo destaque. Certo. O Gabigol é destaque numa seleção. Sim, porque você tem o Bruno Henrique, você tem o Everton Ribeiro, o Diego. Há muito tempo a torcida do Flamengo e as outras torcidas não tinham um time na ponta da língua como tem agora. Por exemplo, na década de 80, todo mundo sabia a escalação do Flamengo. Uhum. Tanto é que foi a base da seleção de 82 junto com o Inter e com o Atlético Mineiro. Hoje nós sabemos a escalação do Flamengo totalmente, os rubro-negros e os reservas. E os rivais sabem totalmente os titulares. Uhum. Entendeu? Então é fácil jogar naquele time. Uhum. Não desmerecendo o Gabigol. Mas se fosse o Adriano ali, eu acho que também faria a mesma coisa. E se fosse o Petkovic ali, por exemplo, no lugar do Everton Ribeiro. Eu não tiraria o Arrascaeta, mas tiraria hoje o Everton Ribeiro. Gosto muito dele, tem até uma foto com ele, um abraço, Everton. No Ninho do Urubu, quando eu trabalhava no aplicativo. Uma simpatia de pessoa, aliás, todos me receberam muito bem lá quando eu fui levar um menino do Ninho. Uhum. E aí eu fui lá, cheguei e tirei foto com todo mundo.
O que acontece? Ele entraria no lugar do Everton Ribeiro. Se destacaria, porque o time do Flamengo joga por música. Sim. Isso também é muito importante. Agora, a treta da semana. Para você que tá aí, né, vendo o pré-jogo e pensando no seu time, meu time ainda não foi falado e tal coisa, é difícil a gente começar a comentar de um time e de repente comentar já com uma treta. A treta da semana vem do Fluminense, né? Empresário dando as cartas no Flu deixa a torcida na bronca. Bom, a matéria do Netflu, né, que é um portal, informa que na noite da última segunda-feira, dia 5, né, a Netflu publicou uma entrevista exclusiva com o Edminho Pinheiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, e descobriu por intermédio do mandatário goiano que a negociação envolvendo o zagueiro David Duarte foi tocada, segundo o Edminho Pinheiro, foi tocada pelo empresário Eduardo Uran, o agente com a anuência do presidente Mário Bittencourt. Representou o tricolor carioca nas tratativas. Bom, o Eduardo, para todo mundo saber mais ou menos quem ao todo ele representa 4 jogadores do Fluminense na atual gestão. Egídio, Danilo Barcelos, Iago Felipe e Caio Paulista. E, fora isso, uma série de negociações recentes e controvérsias, né? Segundo o portal Netflu. Cara, para comentar essa treta, a gente tem que falar, para você que é oriundo, por exemplo, de torcida organizada, você deve saber mais a fundo sobre isso. Realmente, porque eu vou te perguntar uma coisa, porque realmente, o que acontece? No passado, o Flamengo passou por isso. Quando tinha aquela pá de empresários lá dentro que comandava o Flamengo, fazia uma série de coisas e tal. E a Kleber torcida, Leite, né? A gestão do Kleber Leite. A torcida não gostava. Uhum. Fluminense fazendo isso. Automaticamente a torcida está na bronca. Isso é positivo ou negativo para o clube? Por exemplo, se você vê teu vizinho jogando pedra no telhado e quebrando, tu vai jogar a mesma coisa no teu telhado? Não vai. É complicado, né? Nós temos experiências que deram certo com o Flamengo. Não é porque deram certo com o Flamengo que pode dar certo com outros times ou não. Uhum. Mas vimos experiências que deram errado no Flamengo. Esse é um exemplo. Enquanto tinha um monte de empresários lá, incluindo ex-jogadores que iam lá ficar lá em cima, igual o Urubu em Carniça, o Flamengo não andou. Porque o empresário bancava o atleta e dava um desconto para o clube. Eu me lembro que o Botafogo, uma época, numa gestão de um presidente que infelizmente já falecido, né, do Botafogo, ele resolveu tirar todo mundo que era jogador de empresário. Da base, inclusive. Sim, não joga mais aqui. Entendeu? Ele retirou todo mundo, eu só quero ficar com quem é do Botafogo. 100% do Botafogo. Senão não anda. Sim. Porque quando se vende um jogador, quem ganha é o empresário e o jogador. O clube quase não ganha nada. Por quê? Tem um contrato lá assinado que não sei quanto é do empresário e do fulano e do Beltrano, aí o clube pega aquela fatia pequena. O Flamengo, quando começou com a gestão do Márcio Braga, eu sou oriundo de algumas torcidas do Flamengo, mas eu não vou citar os nomes, para não causar problemas. Sim. O Flamengo, quando o Márcio Braga assumiu, ele fez um tratado com todo mundo. Nós vamos ter esse processo de recesso, mas eu vou botar as finanças do Flamengo em dia. Ponto. Ganhou a Copa do Brasil em 2013, ganhou alguns estaduais e acabou. Mas as finanças do Flamengo foram sanadas. Márcio Braga Márcio Braga não, Bandeira de Melo. Perdão, Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo chegou e fez lá a reunião. Nós vamos ter isso aqui. Nós vamos passar esse recesso, mas vamos construir um poderio financeiro como construiu. Sim, quer dizer, ele andou com as suas próprias pernas, resolveu fazer as coisas. Agora, o que me preocupa na questão do Fluminense é o seguinte, é que o Edminho Pinheiro, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, informa que o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, deu carta branca. Ou seja, isso parte não do conselho, não de um diretor, mas sim do presidente. Por exemplo,
Hoje você tem o Marcos Braz mandando no futebol do Flamengo. Com o aval do Landim. Sim, você imagina o Marcos Braz chegar e dizer assim, ó, o Landim mandou avisar que agora fulano de tal, que é empresário, manda mais do que eu, ou manda igual a mim. Portanto, se eu não estiver presente, ele pode fechar. Será que isso não atrapalha? Porque aí você tem uma pessoa de fora do clube mandando dentro do clube e sabendo de determinadas coisas que vamos ter que dizer, é natural que todo clube faça isso. É segredo de Estado. Só o clube deve saber ou só a diretoria deve saber. Então, primeiro que não é para acontecer. Sim. Segundo que não é para vazar. Uhum. Porque o que acontece na minha casa diz respeito a eu e a minha esposa. Ponto. Já que vazou, alguma coisa está errada. Uhum. Porque eu tenho alguém insatisfeito. Imagina alguém chegar na minha casa e chegar e mexer no meu fogão. É complicado, né? Só vai mexer no meu fogão e na minha geladeira se eu autorizar. Sim, sim. Pega aí, faz aí, esquenta aí. Agora, Moisés, a Netflu, que obviamente é ligada à torcida do Fluminense, publica isso, torcida na bronca. Nesse momento, como torcedor, como é que a pessoa se sente? Ela se sente traída por aquela administração do clube? Como é que é isso? Na verdade ela se sente traída, né? A torcida se sente traída, porque nunca houve, né, assim, com tanta repercussão, né, e dessa forma, o envolvimento do empresário dessa tal forma dentro Direta, de um clube. Como se ele mandasse. Né? E detalhe, né, com o aval da presidência. E com o aval da presidência. É como se ele virasse um sócio majoritário do clube. Pois é. A ideia que eu penso na minha cabeça é isso. É o cara chegar lá e dizer assim, ó, você é o presidente? Beleza, mas ó, o sócio do clube sou eu. Porque de repente eu tenho tantos jogadores aí, eu emprestei dinheiro para vocês. Exemplos, né? Essas coisas todas. Então o cara chega e diz assim, agora eu quero tirar uma casquinha também. É como se ele tivesse comprado parte do clube. Pois é. E não feito um investimento para o presidente do clube administrar. Isso aí realmente é complicado. De fato é para deixar a torcida revoltada aí, os tricolores, né? Os tricolores têm que ficar revoltados mesmo com isso. Bom, a treta da semana foi essa e está sendo ainda, porque o pessoal está falando muito nisso agora. Para não dizer que só tem coisa ruim, tem uma coisa boa do Vasco da Gama. A boa da semana é dele, né? O Vasco quita parte das pendências com o elenco. O clube devia dezembro, 13º salário, janeiro e fevereiro aos atletas e 2 vencimentos aos colaboradores, hein? Grupos de jogadores fizeram um acerto, né, acertos diferentes, né, com a diretoria, e 5 jogadores, pelo menos 5 jogadores, ficaram fora, né, ou não recebem. São eles o Erley, Henrique, Neto Borges, Marcos Júnior e Lucas Santos. Jorge Bragança. Isso daí foi de propósito porque hoje vai ter o jogo? Ou como é que é isso? O que acontece? Primeiro, eu acho que deveria pagar todo mundo. Sim. Diminui a fatia e divide para todo mundo igualmente. Porque deixar... Amortizar a dívida, né? Porque você... Não, porque na realidade aqui fala que eles pagaram dezembro, estava devendo 13º, janeiro e fevereiro. Parte, mas para uma então, parte. por exemplo, você não paga fevereiro, você não paga fevereiro a eles e divide pelos 3. Dezembro, 13º e janeiro. Isso. Depois vocês, eu vou acertar. Porque senão fica um ou outro sem receber. Ficar um em relação ao outro. Pois é. Cria ciúmes, cria intrigas, cria grupos divididos entre os próprios jogadores. Pô, eu recebi aquele cara, ele recebeu, eu não recebi. Pô, imagina. Sem contar que tem jogadores chegando ao Vasco da Gama agora. Se faz muita distinção, né? Você não tem que ter preferência por A, B ou C. Tá todo mundo no mesmo grupo, vai ganhar todo mundo igual. Eu fico pensando, sabe o quê? Eu fico pensando o seguinte, o cara que tá chegando agora, por isso que eu falei, sem contar a galera que tá chegando agora. O cara é contratado, chega agora, ele chega lá cheio de gás, querendo jogar bola, aí chega um cara e diz assim, pô, meu irmão, olha aí,
pega leve. Não, mas pô, mas eu tô... Não, você tá recebendo, eu tenho 3 meses atrasado. Então, meu irmão, pega leve, porque eu não vou entrar na tua onda, não. E não adianta tu correr, porque você aquele vai grupinho lá vai ganhar e você você vai trabalhar e não vai receber, né? Mas não é? É o que acontece, nós cara. dois aqui estamos correndo igual um condenado. Aquele ali não faz nada e ganha o salário em dia. Nós estamos com o salário atrasado. Pois é, justamente. Você trabalha-se da mesma forma, se joga-se da mesma forma. Exatamente. Né? O Flamengo, ele tem uma estrutura que atrai os jogadores. E é por isso que alguns jogadores não querem ir para o Fluminense, Botafogo e Vasco. Não estou diminuindo em relação à história. Todo mundo tem a mesma história. Até porque o Fluminense, a galera lá de Xerém também segura uma onda legal. Tem que vender. Segura, Xerém. Você não vê um jogador da base indo para o Fluminense titular se destacando. Ele vai destacar e vai ser vendido 3 jogos depois. Eu já vejo alguns jogadores do Botafogo, por exemplo, indo, né? Mas na realidade eles não têm, vamos dizer, o mesmo carinho. A diretoria não tem o mesmo carinho por eles. Prova disso é o Matheus Babi, que não sabe, ainda está incerto, não sabe para onde vai. Eles querem muito, não tem poder de barganha. Pois é, não é. Até porque a próxima é do Botafogo aqui. O Botafogo contratou o centroavante Lucas Goiano para o time sub-20, né? O Botafogo contratou o atacante para o time sub-20. O centroavante tem 18 anos e assinou o contrato até dezembro de 2022, depois de se destacar pelo Vila Nova de Goiás, onde atuava desde os 13 anos. Bom, mas isso daí é uma coisa controversa. O Botafogo está contratando um cara para o sub-20 e não está dando, de repente, né, a ênfase aos jogadores do próprio sub-20 dele. Isso daí também não parece uma controvérsia para você? Né? Até porque o foco não é para fazer time de base, né? Sub-20 agora, não é momento, meio de campeonato. Tem que correr atrás de ponto, tem que batalhar ponto na tabela. Tem que trabalhar, obviamente, o time principal, né? O principal. Esse seria o foco, né? Pois é. Não é um foco de base. Apesar de que é aquilo que eu falei na questão do Uran, né? Que é empresário. Cada clube tem as suas, os seus segredos de Estado. De repente, eles contrataram esse cara e tem um projeto para ele, porque de repente ele deve ser muito bom. E para quem ele botou a venda? Não, sim. Eu tô falando do Lucas Goiano, que foi contratado no Sub-20. Entendeu? Então o que acontece? Eles têm um histórico para ele ali dentro. Tem um projeto para ele, de repente, que nós não sabemos porque aquilo é interno. Pode ser um investimento a longo prazo. Sim. Um investimento a longo prazo. Espero que não seja para... Tem que se esperar também que seja um investimento. Espero que não seja para vender ele mais para frente, de repente ele não contribui em nada no time principal. Aí eu lhe pergunto, libera o Babi e contrata esse menino, bota no sub-20. E o desfalque no principal? Sim, é o pior. Cadê o dinheiro desse menino aqui que foi contratado? Por que não investiu aqui? Esse é o pior. E outra coisa, vai vender o Babi. O Fluminense não quer porque o Botafogo não tem poder de barganha. Ele tem que vender rápido porque ele precisa do dinheiro. A conta está chegando, ele precisa do dinheiro. O Flamengo oferece não sei quantos milhões, ofereceu 45 milhões, se eu não estou enganado, pelo Everton Ribeiro. Sim. O Flamengo esperou a outra janela. Ele teve capacidade financeira para esperar a outra janela. Está vendendo agora os jogadores da base que se destacaram no campeonato, eles não vão ser aproveitados, porque já tem 2, 3 reservas ali para cada posição. E só nisso eles estavam ganhando 10 milhões em um, 20 milhões em outro. O Botafogo não, o Botafogo oferece pelo Babi, oferece lá 10 milhões. 10 milhões eu quero. Como ele vai ser muito oferecido, o pessoal chega e te oferece 8. Aí o Botafogo, 8 eu aceito, 7 eu aceito. Ele está precisando de dinheiro. O leilão no Botafogo é o contrário. Leilão. É esse que é o problema, porque, por exemplo, está precisando de dinheiro, está precisando de um time competitivo para montar um campeonato brasileiro, porque obviamente ele vai pegar uma segunda divisão em que está todo mundo com faca nos dentes para passar a primeira, e não tem aquele negócio de o Botafogo tá aqui, não, meu irmão. São 6 campeões brasileiros. O Botafogo tá aí, beleza, o Cruzeiro também tá, o Vasco também tá, e Curitiba, por aí vai, Curitiba e por aí vai. Então, a concorrência automaticamente também está, né? A concorrência aí é grande. Então, o que o Botafogo tem que fazer? Tentar montar um time competitivo para não fazer feio, né? Para não correr o risco de cair. Pois é, o Cruzeiro no ano passado quase foi, né? Quase foi para degola. Então,
Até o momento nós temos só o Fluminense que chegou a cair para a terceira divisão aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, o Botafogo, se não se cuidar, vai acontecer isso com ele. A gente tem que falar a verdade. Então, o cara vai contratar um sub-20. Eu espero que esse cara seja apresentado à torcida e jogue também no profissional, principalmente no Campeonato Brasileiro. Não seja só aquele garoto do sub-20 da base que eles vão preparar ele daqui a 6 meses, ó, vai para a Europa. Aí ganha 7, 8, 9 milhões. Eu espero sinceramente que seja um bom investimento. Sim. Eu espero. O melhor é isso, que seja um bom investimento. É tipo ganhar na Mega Sena sem jogar. Aham. Porque o olheiro que indicou o menino, não desmerecendo o menino que eu não conheço, nunca ouvi falar. Mas o olheiro que indicou o menino tem que ser muito bom e muito considerado dentro da diretoria do Botafogo. Porque para indicar um menino para comprar para o Sub-20, tem que ser muito bom. Bato palmas pro olheiro. Eu só espero que não seja um tal de Eduardo Duran. Né? Só espero isso. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Aguarde, né? A novela aguarde os próximos capítulos, né? Voltando a falar do Fluminense aqui, nota de falecimento. O Fluminense botou essa nota de falecimento hoje, né? Faleceu hoje aos 48 anos, após ter sido baleado em tentativa de assalto ontem, né? O ex-jogador do Fluminense, Márcio Baby, né? Ele jogou entre 92 e 94, zagueiro, disputou 49 partidas e marcou 2 gols pelo tricolor. As nossas condolências à família. A esposa dele estava com ele no momento da tentativa de assalto. Foi aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Realmente é uma situação muito difícil, a gente não tem o que falar. Eu dou os pêsames à família e toda a torcida tricolor também, né, por essa perda. Foi um jogador que marcou também uma história dentro do Fluminense e por isso cabe aqui o nosso destaque para ele, né? Nós que estamos aqui gravando, né, também numa área que não é tão famosa, mas tem jogadores que são famosos também, né? Embora o Márcio Baby não fosse daqui do Rio de Janeiro, mas veio morar aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está gravando aqui de Piedade, né? Onde, por exemplo, o Antônio Vargas foi onde nasceu, né? Um grande ídolo do Botafogo, que foi o Leônidas, né? Que marcou história no Botafogo também. Então, a gente sente muito quando isso acontece, principalmente da forma trágica que foi através de uma tentativa de assalto, né? Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a rodada da semana passada e o bolão, né? O bolão da semana passada, que você já disse aí que você acertou e tal coisa. Vamos ver se acertou mesmo. A bolinha, mesmo, né? não é nem bolão. A bolinha, Lembrando que, infelizmente, o Eduardo, a gente não vai falar do que ele comentou, né? Do bolão da semana passada, porque ele não está presente, né? O Eduardo teve que fazer uma operação e não está podendo sentar, então, obviamente, ele não pôde vir hoje. Por conta da operação, ele não está podendo sentar, então, obviamente, passa bem aí, meu amigo. Saúde. Um grande abraço aí, saúde para você. Bom, continuando aqui, galera, eu peço desculpas a vocês, porque houve uma pequena pausa aí, justamente por conta de uma queda de energia. Nada que a gente não possa resolver, graças a Deus está resolvido. Bom, então, eu estava falando do bolão, né? Do bolão da semana passada, né? Que quem acertou o bolão, obviamente, foi o Jorge Bragança, 1 ponto, né? Porque acertou Macaé 0, Fluminense 4. E você também fez 1 ponto, porque acertou Botafogo 1, Portuguesa 1, né? Que outras pessoas podiam achar que, obviamente, ia ser um placar estrondoso, tanto para o Botafogo quanto para a Portuguesa, quem está, obviamente, levando em conta a Portuguesa que está bem no campeonato. Bom, bolão dessa semana, Jorge, vamos lá. Portuguesa e Bangu. Portuguesa 3-1. Moisés Oliveira. Portuguesa 3, Bangu 1. Mesmo placar? Mesmo placar. Nossa senhora, vocês não querem perder mesmo, né? Não. Bom, Jorge, Madureira e Boa Vista. Madureira 3-1. 3-1. E Moisés? Madureira 2, Boa Vista 0. Volta Redonda e Botafogo. Volta Redonda 2-1. 2-1 pra você? Volta Moisés. Redonda 2, Botafogo 3. Botafogo 3. Ah, tá levando em consideração, né? Moisés Oliveira, Fluminense e Nova Iguaçu. Fluminense 2, Nova Iguaçu 0.
Pô, nossa senhora, você. 3x0 Fluminense. Pô, tá mais confiante que ele, né? Macaé e Resende, o jogo dos desesperados. Moisés, vai ser quanto esse jogo? 1-1. 1-1. 3x1. 3x1 pra você, beleza. Bom, o clássico da semana, Flamengo e Vasco. 3x0 Flamengo, mesmo placar de Flamengo e Palmeiras. 3x0 Flamengo, na você. Supercopa do Brasil. 4-2. 4 Flamengo, Vasco 2. 4x2, beleza, semana que vem a gente vai ver. E se você que tá aí nos assistindo quiser também, pode botar aí nos comentários quando que você vai achar que vai ser os jogos, né? Quanto assim, mais ou menos, você acha que vai ser, por exemplo, Flamengo e Vasco, que é o clássico da semana, ou o jogo dos desesperados, Macaé e Resende, também você pode colocar aí pra gente quando vai ser também. Agora, não se esqueça de dar um like aí se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal, que é muito importante. Nós temos outros projetos também, não só esse do pré-jogo, tá? E você que está precisando de parceiro, né, porque você quer divulgar o seu negócio, entre em contato com a gente, ó. O telefone está embaixo na tela, ó, entrou aí embaixo na tela para você, tá vendo? Então, entre em contato com a gente, de repente a gente é uma boa saída para você, até porque a gente tem um número grande de pessoas que nos seguem nas redes sociais, né? E isso pode alavancar o seu negócio, principalmente em época de pandemia. Então, não se esqueça, entre em contato com a gente. Jorge, considerações finais? Critiquem, elogiem, cliquem, façam qualquer coisa, mas ajudem a gente, valeu? Opinem, participem. DJ Muzi, musicações finais. Então, é isso aí. Vou chamar a galera para participar, para interagir, né? É importante a opinião de vocês. Né? A gente depende também muito disso para poder estar trazendo material de conteúdo, né? Formular esse programa aqui que vocês estão vendo. A gente precisa muito da participação do público, né? Beleza. Bom, eu só quero informar vocês o seguinte. A Turma da Calçada é um projeto novo, tá? Que infelizmente não está podendo ser tocado da forma que a gente queria. Na calçada, né? Por conta da pandemia, mas ele vai ser tocado na calçada e você, quando a gente fizer isso, você vai poder ir lá para assistir. Vai ter acesso. Vai ter acesso a tudo. Vai fazer entrevista, vai mostrar seu talento. Enfim, vai participar literalmente de todos os programas que vai existir na Turma da Calçada. Pois é, você também pode ser convidado para sentar aqui na mesa com a gente e comentar sobre o Campeonato Carioca ou sobre outros assuntos, né, da sua preferência, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês até a semana que vem. Valeu, galera.